Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e também da de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Marcos Semião, e você está no canal Mensagens que Edificam. Seja muito bem-vindo e fique ligado, porque estamos aí com mais uma mensagem que certamente edificará a tua vida em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 16, vai mostrar para nós três colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. A primeira coluna é que o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. A segunda coluna, o Evangelho é a parte do plano eterno de Deus. A terceira coluna é o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, e isto por intermédio da palavra de Deus. Três colunas que sustentam a mensagem do verdadeiro Evangelho. Do verso 1 ao verso 5, nós vamos entender que esta primeira coluna, que é o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo, Paulo vai deixar bem claro aos irmãos de Corinto que estavam querendo um evangelho híbrido, misturado com a filosofia e a sabedoria humana. Paulo vai dizer: quando eu fui ter convosco, eu não fui ter com sublimidades de palavras de sabedoria humana. Versículo de número 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero ler aqui comentário do Hernanes Dias Lopes, que ele fala ou escreve a seguinte expressão: a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Na capital da filosofia, ou seja, na época, cidade de Corinto, Paulo decide pregar a mensagem da cruz de Cristo. A morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo, mas sua própria essência. A cruz não é um apêndice, ela é o núcleo, o centro, o eixo e a essência do cristianismo. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho a ser pregado, a não ser o Evangelho que fala sobre Jesus Cristo e este crucificado. Todas as vezes que a igreja perde a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. A mesma cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos era o centro da mensagem ou da pregação do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho, ou o Evangelho que ele prega, é cristocêntrico, não antropocêntrico. Nos dias atuais, o Evangelho que vemos e ouvimos sendo pregado por muitas igrejas e preletores é um evangelho com mensagens antropocêntricas, onde o homem é o centro. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado por nós com uma mensagem cristocêntrica. Cristo
é o centro da pregação do verdadeiro Evangelho.